Marina Oliveira acordou com o celular vibrando. 3h17 da manhã. Nome na tela. Theo Cardoso, chefe. Coração disparou. Emergência. Tinha que ser emergência. Atendeu com voz sonolenta. Alô, senhor Cardoso. Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Senhor Cardoso, tá tudo bem? E então a voz dele, diferente, quebrada, embriagada, desesperada. Marina, eu preciso de você. Agora. O que aconteceu? Algum problema na empresa? Não. Eu só... Por favor, vem aqui. Onde? Minha casa, eu mando o endereço. Por favor, Marina. Eu não sei mais o que fazer, e desligou. Marina ficou ali, olhando para o celular, chocada, porque em 2 anos trabalhando para Theo Cardoso, ele nunca tinha pedido ajuda, nunca tinha mostrado fraqueza, nunca tinha ligado no meio da noite, mas algo na voz dele, algo que soou como desespero real, fez ela levantar, trocar de roupa e ir, sem saber que aquela noite, aquela ligação às 3 da manhã, ia mudar absolutamente tudo. Esta é a história de Marina e Theo, de uma ligação que revelou segredos, de uma noite que quebrou máscaras e de como às vezes ver alguém completamente destruído é quando você finalmente vê quem eles realmente são. Mas antes de começar, se você ama histórias onde o frio CEO finalmente quebra, onde vulnerabilidade é mais poderosa que controle, onde 3 da manhã muda tudo, inscreva-se no canal agora. Histórias completas 3 a 4 vezes por semana. Ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora, a noite que nada foi como deveria ser. Marina Oliveira era assistente executiva há 2 anos. Theo Cardoso era o chefe perfeito, distante, profissional, impecável. Exatamente o que ela precisava, sem complicações. Marina estava organizando a agenda dele. Theo entrou, terno cinza escuro, postura ereta. Bom dia, Marina. Bom dia, senhor Cardoso. Sua agenda de hoje. Reunião às 9 com investidores, almoço com o Rodrigo às 13, apresentação às 15. Cancela o almoço. Coloca mais 1 hora para a preparação da apresentação. Feito. Ele ia entrar na sala. Parou. Marina? Sim? Bom trabalho ontem, na negociação. Suas anotações foram úteis. Elogio raro. Obrigada, senhor. Ele entrou. Porta fechada. Era sempre assim. Profissional, cordial, frio. Marina não se importava. Preferia assim, porque Theo Cardoso era intenso. Olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Presença que preenchia salas. Controle absoluto sobre tudo. E Marina tinha aprendido há muito tempo que homens assim eram perigosos. Então mantinha distância. Clara, melhor amiga, no café perto do escritório. Como tá o chefe gostoso? Clara, o quê? Todo mundo sabe que o Theo Cardoso é lindo. E também é meu chefe. Então irrelevante. Você nunca sentiu nada? Em 2 anos? Marina hesitou. Não importa o que eu sinto. É trabalho. Ele nem me vê como pessoa. Sou só função. Isso te incomoda? Não, é mais seguro assim, mas era mentira, e Clara sabia. Rodrigo, sócio, entrou. Cara, você precisa de férias. Tenho trabalho. Você sempre tem trabalho. Quando foi a última vez que você, sei lá, viveu? Não tenho tempo para isso. Theo, faz 3 anos desde a Letícia. 3 anos. Você não pode ficar... Não fala dela. Voz cortante. Final da conversa. Rodrigo suspirou. Tá bem. Mas sério, você tá trabalhando demais. Até a Marina comentou que você não tem parado. A Marina comentou, preocupada como boa assistente. Theo não respondeu, porque não queria pensar em Marina. Não queria pensar em como ela era eficiente, em como tinha olhos que viam tudo, em como, às vezes, quando ela entrava na sala, o escritório parecia menos frio. 22 horas. Escritório vazio. Theo ainda trabalhando. Olhou pela janela. Cidade iluminada. Pegou o celular. Contatos. Parou em Letícia. Não ligava há 3 anos. Desde o dia que ela disse: "Você não me ama. Você ama controle."
e eu não consigo mais ser controlada. E foi embora, deixando o anel, deixando promessas, deixando ele. Theo apagou a tela, voltou para o trabalho, porque trabalho não te deixava. Trabalho não exigia vulnerabilidade. Trabalho era seguro. A semana seguinte foi ruim. Segunda, investidor maior desistiu do projeto. 3 anos de trabalho, perdidos. Theo no escritório, expressão congelada. Cancela tudo hoje, disse para Marina. Foi embora, 12:00. Nunca fazia isso. Terça, reunião de conselho. Questionaram decisões dele. Primeira vez em 10 anos. Voltou para a sala, socou a mesa. Marina ouviu do outro lado da porta. Não entrou. Quarta, Rodrigo sugeriu vender parte da empresa. Você tá louco? Theo, a gente precisa de capital. Essa empresa é minha, eu construí. Você vai destruir por orgulho? Sai! Rodrigo saiu. Primeira briga em 15 anos de parceria. Quinta, Theo não apareceu no escritório. Pela primeira vez em 10 anos. Marina ligou. Caixa postal, preocupação genuína pela primeira vez. Sexta, ele voltou. Olheiras profundas, barba por fazer, terno amarrotado. Senhor Cardoso, o senhor tá bem? Estou ótimo, Marina. Agenda? Voz cortante, mentira óbvia. 100 reuniões hoje. Eu cancelei tudo preventivamente. Por quê? Quem te deu autorização? O senhor não parecia... Eu achei melhor. Você achou? Você não é paga para achar. É paga para executar. Silêncio. Marina piscou lágrimas de volta. Desculpa, vou remarcar. Não. Ele esfregou o rosto. Desculpa. Você fez certo. Obrigado. Entrou na sala, fechou a porta. E Marina ouviu. Algo quebrando lá dentro. Copo ou celular. Ou talvez ele. Sexta-feira, 20 horas. Marina saiu do escritório. Theo ainda lá, sozinho, destruído. Ela quase voltou, quase bateu na porta, quase perguntou se ele precisava de algo, mas não fez, porque não era papel dela. Ela era assistente, não amiga, não terapeuta. Foi para casa, jantou, banho, cama, celular no criado mudo silencioso, até 3:17 da manhã, quando vibrou. Theo Cardoso, chefe, e tudo mudou. Marina, eu preciso de você. Agora. Voz quebrada, bêbada, perdida. Onde? Minha casa. Por favor. Eu não sei mais o que fazer. Endereço chegou por mensagem. Bairro Nobre, 40 minutos de distância. Marina olhou para o relógio. 3:20. Olhou para o endereço. Casa do chefe. Sozinha. Madrugada. Todas as bandeiras vermelhas do mundo. Mas havia algo na voz dele. Desespero real. E contra todo o instinto de autopreservação. Ela levantou. Vestiu calça jeans, moletom. Pegou as chaves. E foi. Sem saber o que ia encontrar. Marina dirigindo. Ruas vazias. Coração batendo rápido. 1000 pensamentos. E se for pegadinha? E se ele tiver mudado de ideia? E se for outra coisa? Mas a voz dele na ligação não era sedução. Era colapso. 4:05 da manhã. Casa grande, moderna, isolada. Portão entreaberto. Luz acesa na sala. Marina estacionou. Saiu do carro. Frio da madrugada, silêncio pesado. Caminhou até a porta. Bateu. Sem resposta. Empurrou. Aberta. Senhor Cardoso? Silêncio. Entrou. Sala ampla. Decoração minimalista. Fria. E no meio, Theo, sentado no chão. Costas na parede. Garrafa de uísque meio vazia ao lado. Copo tombado. Terno amassado. Gravata solta. Cabelo bagunçado. Olhos vermelhos. Chorando. Theo Cardoso estava chorando. O CEO mais frio que Marina conhecia. Destruído no chão da própria casa. Senhor Cardoso. Ela se aproximou devagar. Ele levantou a vista. Olhar vazio. Perdido. Você veio. O senhor pediu. Pensei que não viria. Pensei... Voz falhando. Pensei que ninguém viria. Marina se ajoelhou na frente dele. Cheiro de álcool forte. Mas não era só bebida. Era desmoronamento.
O que aconteceu? Ele riu sem humor. Tudo. Nada. Eu não sei mais. Você tá machucado? Não fisicamente. Theo usou o primeiro nome sem perceber. Me diz o que aconteceu. E então ele olhou para ela. Realmente olhou. E sussurrou. Eu não aguento mais, Marina. Fingir que tô bem. Fingir que tenho controle. Eu não tenho. Eu não tenho nada. Marina sentou ao lado dele. Não muito perto, respeitando o espaço. Quanto você bebeu? Não sei, garrafa estava cheia às 23 horas. Você bebeu uma garrafa inteira de uísque em 5 horas? Não foi suficiente. Ainda tô consciente. Theo, não me olha assim. Como? Com pena. Eu não quero pena. Então o que você quer? Ele fechou os olhos. Quero voltar, para antes de tudo desmoronar, quando eu achava que controle significava algo. Controle de quê? De tudo. Ele gesticulou vago. Da empresa, da vida, de mim. Eu achei que se eu controlasse tudo, nada ruim ia acontecer. E aconteceu? Sempre acontece. Não importa o quanto você tenta. Marina esperou. Silêncio pesado. Então Theo começou a falar. Palavras saindo rápido, embriagadas, verdadeiras. Letícia me deixou há 3 anos. Você sabia? Eu ouvi rumores. Rumores. Ele riu amargo. A verdade é que ela me deixou porque eu sou incapaz de sentir. Ou pelo menos, era o que ela disse. Você parece estar sentindo bastante agora. Agora eu tô bêbado. Bêbado o suficiente para admitir que ela estava certa. Eu não a amava. Não do jeito que ela merecia. Eu amava a ideia dela, a conveniência, o controle. Marina não respondeu. E essa semana, ele continuou. Tudo que eu construí tá desmoronando. Investidor saiu, conselho me questiona, Rodrigo quer vender. E eu percebi... O quê? Que eu dediquei 10 anos da minha vida construindo algo que pode desaparecer em 6 meses. E para quê? Para provar algo pro meu pai que morreu odiando eu? Para ter uma empresa gigante e uma vida vazia? Lágrimas descendo de novo. Marina sentiu o peito apertar. Seu pai odiava você? Não aceitava. Que é diferente, mas dói igual. Ele queria que eu fosse médico, como ele. Tradição de família. Mas eu odiava sangue, odiava hospital. Então fui para a administração. Decepcionei ele. E passei 10 anos tentando provar que fiz a escolha certa. Construindo o império para mostrar. Viu, pai? Eu consegui. Voz quebrando. Mas ele morreu antes de ver. E agora não sei mais para quem eu tô provando. Marina, sem pensar, pegou a mão dele. Theo olhou, surpreso. Você não precisa provar nada, ela disse suave. Não? Não. A empresa não te define. O sucesso não te define. Você é mais que isso. Você não me conhece, Marina. Conheço há 2 anos. Você conhece o chefe, não o Theo. Então me apresenta. Pro Theo. Ele olhou para ela. Olhar intenso, mesmo embriagado. Por quê? Por que você veio? Às 3 da manhã. Sem perguntas. Sem julgamento. Marina hesitou. Verdade ou mentira segura? Escolheu verdade. Porque a voz no telefone não era do meu chefe. Era de alguém perdido. E eu sei como é. Estar perdido. Você, sempre tão organizada. Aparências enganam. Me conta. Agora, por favor, eu tô cansado de ser o único desmoronando. Marina respirou fundo. 3 anos atrás eu tava noiva. Pedro. A gente namorava há 5 anos. Casamento marcado. Vestido comprado. E 1 semana antes, descobri que ele tinha outra. Há 2 anos. Uma colega de trabalho minha. Theo apertou a mão dela. E eu desmoronei. Não sai de casa por 1 mês. Perdi o emprego. Quase perdi o apartamento. Até que uma amiga me sacudiu. Me fez levantar, procurar novo trabalho, recomeçar. E eu jurei que nunca mais ia deixar alguém ter tanto poder sobre mim. Então construí paredes. Profissionalismo, distância, controle. Igual a mim, igual a você.
Se olharam. Duas pessoas quebradas, tentando fingir que estavam inteiras. A gente é meio desastre, né? Theo murmurou. Meio. Ele quase sorriu. 5:30 da manhã, começando a clarear. Vem, você precisa de água e café. Muito café. Não consigo levantar. Consegue sim, vem. Marina o ajudou. Ele pesado, cambaleando. Braço dela ao redor da cintura dele. Braço dele nos ombros dela. Calor do corpo dele. Cheiro de uísque e algo embaixo. Amadeirado. Levou ele para a cozinha. Sentou ele na cadeira, procurou água, encontrou, serviu. Bebe, ele obedeceu. 2 copos. Ela fez café, forte. Theo observava ela, movendo pela cozinha dele, como se conhecesse, eficiente, cuidadosa, e algo no peito dele aqueceu. Gratidão, ou talvez mais. Sentaram, mesa pequena, frente a frente. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Por vir, por não julgar, por estar aqui. Onde mais eu estaria às 5 da manhã? Na sua cama, dormindo, como pessoa normal. Bem, eu vim. Então acho que não sou tão normal. Ele sorriu pequeno. Primeiro sorriso genuíno da noite. Marina? Sim? Amanhã, ou melhor, hoje, quando eu acordar, eu provavelmente vou fingir que nada disso aconteceu. Algo apertou no peito dela. Por quê? Porque é mais fácil. Porque eu não sei como ser vulnerável à luz do dia. Porque tenho medo. Do quê? De que você me veja diferente. Como fraco. Patético. Marina pegou a mão dele sobre a mesa. Theo, o que eu vi hoje não foi fraqueza. Foi coragem. De ligar. De pedir ajuda. De sentir. Isso não te faz menos. Te faz humano. Ele olhou para mãos entrelaçadas. E se eu não conseguir continuar assim, vulnerável? Então a gente volta pro profissional e finge que foi só um momento. Você consegue fazer isso? Marina não tinha certeza, mas disse: sim, 6 da manhã. Você precisa dormir. Você também. Eu dirijo para casa. Não. Ele segurou o pulso dela. Fica, só até eu dormir. Por favor. Contra todo bom senso. Tá bom. Levou ele pro quarto. Cama king size, bagunçada, lençóis amarrotados. Ele deitou, ainda de terno. Marina tirou os sapatos dele, cobriu ele, sentou na poltrona perto. Marina? Você é incrível. Você sabe, né? Durma, Theo. Tô falando sério. Você é a melhor coisa na minha vida vazia. E dormiu, deixando Marina ali, processando essas palavras. A melhor coisa na minha vida vazia. Embriagado. Certamente não sabia o que dizia. Mas ainda assim, aqueceu algo dentro dela que devia estar congelado. Marina ficou ali, vendo Theo dormir. Respiração profunda. Rosto relaxado. Tão diferente do CEO controlado. 7 da manhã. Ela devia ir, antes dele acordar. Antes de ficar estranho. Levantou, pegou a bolsa, olhou para ele uma última vez e saiu. Dirigiu para casa. Banho, roupa limpa. Tentou dormir. Não conseguiu, porque continuava ouvindo a voz dele quebrando as confissões. Você é a melhor coisa na minha vida vazia. 13 horas. Celular tocou. Theo Cardoso, chefe. Coração disparou. Atendeu. Alô? Marina. Voz dele, normal, controlada. Desculpa incomodar no seu dia de folga, como se nada tivesse acontecido. Tudo bem, precisa de algo? Eu não lembro muito bem de ontem à noite, ou melhor, hoje de manhã. Eu liguei para você? Mentira, ele lembrava. Ela ouviu na voz, e Marina teve que decidir. Expor a mentira ou aceitar o jogo? Escolheu o jogo. Ligou, pediu uns documentos urgentes. Eu levei. E eu tava... bem? Um pouco cansado, mas bem. Certo. Obrigado. Nos vemos segunda. Segunda. Desligou. E Marina percebeu que Theo tinha feito exatamente o que disse que faria. Fingiu que nada aconteceu. Mas a pergunta era, por quanto tempo iam conseguir fingir? Marina chegou às 8 horas no escritório. Theo já estava lá.
terno impecável, postura ereta, máscara de volta, como se sexta nunca tivesse acontecido. Bom dia, Marina. Bom dia, Sr. Cardoso. Formal, frio, seguro. Agenda de hoje? Ela passou os compromissos. Ele anotou. Profissional. Perfeito. Obrigado. Entrou na sala. E Marina ficou ali, coração apertado. Porque era como se aquelas 6 horas nunca tivessem existido. Reunião com investidores. Theo apresentando. Confiante e controlado. Marina anotando. Mãos dele gesticulando. Mesmas mãos que ela segurou na madrugada. Voz dele firme. Mesma voz que quebrou confessando. E ninguém mais sabia que por baixo do terno havia um homem destruído 3 dias atrás, 18 horas. Marina guardando as coisas. Theo saiu da sala. Marina. Sim? Silêncio estranho. Nada. Boa noite. Boa noite. Ele foi embora. E Marina sentiu a distância voltando, maior que antes, porque agora ela sabia o que havia embaixo, e não ver mais. Doía. Semana 1, profissionalismo rígido, conversas mínimas. Ele evitava olhar para ela evitava ficar sozinha com ele. Quando precisavam falar, formal, distante, doloroso. Semana 2, momentos. Escapando, reunião, ele apresentando. Olhou para ela. Por um segundo, olhar que dizia, obrigado. Ela assentiu. Pequeno. Volta à máscara. Fim do dia. Escritório vazio. Ele saindo da sala. Ela ainda ali. Você não vai para casa? Terminando o relatório. Não precisa, pode fazer amanhã. Tá quase pronto. Marina... Sim? Ele ia dizer algo. Mudou de ideia. Nada. Até amanhã. Semana 3. Quebrando. Clara perguntou no almoço. O que aconteceu entre você e o chefe? Nada. Marina, vocês mal se olham agora. É complicado. Complicado como? Marina queria contar, mas não podia. Segredo dele, não dela. Só algo mudou. E a gente tá fingindo que não. Fingir nunca funciona. Eu sei. Theo foi ao consultório de um novo terapeuta. Primeira sessão. Rodrigo tinha insistido. Terapeuta, Dr. Santos, de frente para ele. O que te trouxe aqui, Theo? Meu sócio acha que eu preciso. E você? Acho que... talvez ele tenha razão. Me fala sobre a última vez que você sentiu fora de controle. Theo hesitou. 3 semanas atrás. Eu bebi demais. Liguei para minha assistente às 3 da manhã. Ela veio. E eu... desmoronei. Contei coisas. Coisas que nunca conto. E o que você sentiu depois? Vergonha, medo e alívio. Alívio? De finalmente ter alguém que visse o quanto eu não tô bem. E o que você fez com esses sentimentos? Fingi que nada aconteceu. Voltei ao normal. E funcionou? Silêncio. Não, só piorou. Por quê? Porque agora ela sabe. E eu sei que ela sabe. E fingir tá me matando. Então por que você finge? Theo passou a mão no cabelo. Porque não sei como ser vulnerável e funcional. Parece que tem que escolher um. E se não tiver, já no escritório, Rodrigo, o sócio, entra na sala de Theo. Precisamos conversar. Sobre você e a Marina. Theo congelou. Não tem nada para conversar. Theo, eu conheço você há 15 anos. Alguma coisa aconteceu. Rodrigo, você mal olha para ela. Ela mal olha para você. E quando olham, é tipo... dor. O que aconteceu? Theo suspirou. Fechou a porta. Contou. Tudo. Depois da história. Caramba, Theo. Eu sei. Você ligou para ela às 3 da manhã? Sim. E ela foi? Foi. E você contou tudo, seu pai, Letícia, tudo? Tudo. Rodrigo se sentou, processando. E no dia seguinte você fingiu que nada aconteceu? Sim. Você é idiota. Eu sei. Cara, ela foi. Às 3 da manhã. Te achou chorando no chão. Te cuidou. E você... fingiu. Eu entrei em pânico.
Não sei lidar com vulnerabilidade exposta. Então aprende. Como? Conversando com ela, admitindo que lembra, que mentiu, que tem medo. E se ela me rejeitar? Rejeitar o quê? Vocês nem têm nada. Exatamente. E eu quero ter. As palavras saíram. Finalmente. Eu quero ter algo com ela. Mas não sei como. Porque ela é minha assistente. Porque eu estraguei tudo fingindo. Porque você tem medo. Sim. Rodrigo se levantou. Olha, eu entendo medo. Mas sabe o que é pior que ser rejeitado? Nunca tentar. Viver o resto da vida se perguntando e se? E se ela não sentir o mesmo? Ela foi às 3 da manhã, Theo. Ela sente algo. Ou ela é só boa pessoa? Teste. Conversa. Para de fingir. Porque isso... Apontou para o escritório. Isso tá fazendo vocês dois miseráveis. Theo tomou decisão. Terça-feira, 18 horas. Esperou todo mundo sair, menos Marina. Ela sempre saía por último. 18h30, ela guardando as coisas. Theo saiu da sala. Marina? Sim, senhor Cardoso. Para de me chamar assim, ela piscou, surpresa. Como? Senhor Cardoso. Para. Pelo menos quando formos só nós dois. Tá bem, Theo. Ouvir o nome dele na boca dela fez algo apertar no peito. Eu preciso falar com você. Sobre trabalho? Não. Então sobre aquela noite. 3 semanas atrás. Marina congelou. Você disse que não lembrava. Menti. Por quê? Porque estava com vergonha, com medo, Respirou fundo. Preciso falar. De verdade, você tem tempo? Marina olhou para a bolsa, para a porta, para ele, e contra todo instinto de fuga, tenho. Não aqui. Vamos jantar. Algum lugar neutro. Theo, não precisa... Preciso. Por favor. Ela hesitou. Depois assentiu. Tá bom, e naquele momento... Os dois souberam que não iam mais conseguir fingir. Eles foram para um restaurante italiano. Pequeno, discreto, longe do escritório, mesa no canto, privacidade. Theo e Marina sentados, frente a frente. Silêncio estranho no início. Obrigado por vir, ele começou. Você pediu. Você podia ter recusado. Podia. Por que não recusou? Marina olhou para ele. Porque eu também preciso dessa conversa. Garçom trouxe vinho. Eles pediram. Ficaram sozinhos de novo. Theo respirou fundo. Eu lembro de tudo. Cada palavra. Cada segundo. Eu sei. Como? Porque eu te conheço. Há 2 anos. E você nunca esquece nada. Ele quase sorriu. Então por que você aceitou a mentira? Porque pensei que era o que você precisava. Espaço. Fingir. Voltar ao normal. E foi? Foi? O que eu precisava? Marina hesitou. Não sei. Foi o que você precisava? Não. Ele segurou o copo de vinho. Piorou tudo. Porque agora eu sei que você me viu no meu pior. E ainda veio. E me cuidou. E não julgou. E eu fingi que não significou nada. E significou? Tudo. Significou tudo. O coração dela pulou. Theo, me deixa terminar, por favor. Ele a encarou. Aquela noite, eu liguei para você porque não tinha mais ninguém. Rodrigo estava viajando. Não tenho família. Amigos de verdade não existem no meu mundo. E eu tava me afogando. E você foi a única pessoa que eu quis, que eu confiei. Por quê? Eu sou só sua assistente. Não. Você nunca foi só assistente. Você é... Ele procurou palavras. Você é a pessoa que vê quando eu erro, que arruma sem eu pedir, que sabe quando cancelar reuniões porque percebeu que eu tô no limite. Você me vê, Marina, de um jeito que ninguém mais vê. Lágrimas nos olhos dela. E aquela noite, ele continuou. Quando você apareceu, quando não fugiu, quando segurou minha mão e disse que eu não precisava provar nada. Foi a primeira vez em anos que eu me senti visto, de verdade. Theo, E depois eu estraguei tudo. Fingi.
Menti. Voltei para a máscara. Porque eu não sabia como ser aquele Theo vulnerável e continuar funcionando. Mas o terapeuta me disse algo. Você está fazendo terapia? 3 semanas. Desde aquela noite. E ele disse que vulnerabilidade não é fraqueza, que eu posso ser as duas coisas, vulnerável e forte, humano e funcional. Mas eu não acreditava. Até hoje. O que mudou hoje? Rodrigo me sacudiu. Perguntou quanto tempo eu ia desperdiçar fingindo. E eu percebi que não quero mais desperdiçar. Não com você. Marina segurou a respiração. O que você está dizendo? Theo estendeu a mão sobre a mesa. Ela olhou, hesitou, pegou. Tô dizendo que aquela noite não foi só colapso, foi despertar. Porque eu percebi que há 2 anos, eu tenho sentido algo por você, mas escondi, sob profissionalismo, distância, controle. E quando você apareceu às 3 da manhã, quando me cuidou sem pedir nada em troca, eu soube que não era só gratidão, era mais. Mais. Muito mais. O ar ficou pesado. Theo, você estava bêbado, vulnerável. Talvez você só confundiu. Não confundi. Eu sei o que sinto. E sei que é assustador. E complicado. Porque você trabalha para mim. Porque pode dar errado. Porque isso muda tudo. Muda. Mas eu não aguento mais fingir. Não aguento mais te ver todo dia. E fingir que você é só assistente. Que aquela noite não aconteceu. Que eu não quero... Voz falhando. Que eu não quero mais. Marina sentiu lágrimas. Mais o quê? Mais você. Mais noites conversando. Mais verdade. Mais nós. Se é que existe um nós. Theo. E eu entendo se você não sentir o mesmo. Entendo se for só profissional para você. Mas eu precisava falar. Precisava que você soubesse. Silêncio. Marina olhando para mãos entrelaçadas. Decisão impossível. Marina não soltou a mão dele, mas também não respondeu. Marina? Ele sussurrou. Por favor, fala alguma coisa. Ela levantou o olhar, lágrimas descendo. Você quer saber a verdade? Sempre. Quando você ligou aquela noite, meu primeiro pensamento foi: é trabalho, emergência, algo quebrou. E eu fui, porque é meu trabalho. Mas quando cheguei, quando te vi no chão, chorando, quebrado, algo em mim também quebrou. O quê? A parede. A distância profissional que eu mantive por 2 anos. Porque, Theo, eu não fui só por trabalho. Fui porque a ideia de você sozinho, destruído, precisando de ajuda, me destruiu também. O coração dele disparou. E quando te cuidei, ela continuou. Quando você contou sobre seu pai, sobre Letícia, sobre tudo, não foi pena que eu senti. Foi conexão. Como se finalmente te visse. O homem real, não o chefe. E eu gostei do que vi. Gostou? Gostei. Do Theo, não do senhor Cardoso. Do homem que chora, que tem medo, que liga às 3 da manhã porque não aguenta mais fingir. Esse Theo, eu gostei. E agora? Você ainda gosta? Mais, porque você não só mostrou, você está tentando. Terapia, conversa, verdade. Você está tentando ser melhor. E isso é mais atraente que qualquer máscara de controle. Theo apertou a mão dela. Então você sente... algo? Marina riu, chorando. Theo, eu sinto muito. E me assusta. Porque você é meu chefe. Porque pode dar errado. Porque eu jurei nunca mais deixar alguém ter tanto poder sobre mim. E você já tem. Eu nunca vou usar isso contra você. Eu sei. E é isso que me assusta mais. Que eu confio em você. Mesmo depois de ver você no pior momento. Ou talvez por causa disso. Então o que a gente faz? Marina respirou fundo. Não sei, mas sei o que eu não quero fazer. O quê? Fingir mais. Fingir que não sinto. Fingir que aquela noite não mudou tudo.
Fingir que você é só meu chefe. Você não é só minha assistente. Então o que eu sou? Theo se levantou. Caminhou para o lado dela. Ajoelhou, ali no restaurante. Pegou as duas mãos dela. Você é a pessoa que me salvou, que me viu no meu pior e não fugiu, que segura minha mão quando eu tô quebrando, e que eu quero conhecer mais. Cada parte, cada história, cada medo, cada sonho. Theo, as pessoas estão olhando. Não me importo com você. E quero que você saiba que se você me der uma chance real, de tentar, de ver se nós podemos funcionar, eu vou fazer valer. Prometo. Marina tocou o rosto dele. E o trabalho? As regras? Eu vou falar com o RH amanhã, vou te oferecer promoção. Outro departamento, mesmo salário, melhor posição. Para não ser mais subordinada. Para não ter conflito de interesse. Você já pensou nisso tudo? Pensei em nada além disso por 3 semanas. Ela sorriu através das lágrimas. Levanta, você tá fazendo cena. Só se você responder. Responder o quê? Você nem perguntou nada. Então eu pergunto. Ele respirou fundo. Marina Oliveira, você me dá uma chance de mostrar que posso ser o homem que você merece? Vulnerável e presente. Humano e funcional. Seu. Marina puxou ele para cima e beijou ele. Ali no meio do restaurante. Suave. Promessa. Começo. Quando se separaram. Isso é um sim? É um sim. Eles jantaram, conversaram, riram, planejaram como fazer funcionar. RH na quarta. Transferência dela para marketing. 2 semanas de transição. E depois eles podiam ser públicos. Real. Sem esconder. Theo levou ela em casa. Parou na frente do prédio. Obrigado. Por hoje. Por tudo. Obrigado por não desistir. Por falar. Quase não falei. Mas falou. E mudou tudo. Se beijaram de novo. Mais longo dessa vez. Urgente. Promessa demais. Eu não quero que você vá, ele sussurrou. Eu também não quero ir. Então não vai. Theo, fica comigo. Essa noite. Não só pra estar perto. Como naquela primeira noite. Mas dessa vez, sem álcool. Sem desmoronamento. Só nós. Marina hesitou. Mas não muito. Tá bom. E voltaram pro apartamento dele, onde tudo tinha começado 3 semanas atrás. Mas dessa vez era diferente. Era escolha, não desespero. Era amor, não colapso. Era começo, não fim. Entraram no apartamento. Dessa vez, tudo diferente. Luzes acesas, casa arrumada. Não havia garrafa de uísque. Não havia desespero. Só eles dois. Quer algo? Vinho? Água? Água tá bom. Ele serviu 2 copos. Sentaram no sofá. Distância respeitosa no início. Isso é estranho? Marina perguntou. Um pouco. Bom estranho. Bom estranho. Você aqui por escolha, não porque eu tô desmoronando. Prefiro assim. Eu também. Silêncio confortável. Me conta algo, Theo pediu. Algo que eu não sei. Sobre você. A Marina que não é assistente. Ela pensou. Eu queria ser escritora. Quando criança, escrevia histórias, contos, tinha cadernos cheios e sonhava em publicar um dia. Por que não continuou? Vida, realidade, contas e depois do Pedro, depois do noivado que desmoronou, eu parei de acreditar em histórias felizes. Então parei de escrever. Você ainda tem os cadernos? Tenho, guardados. Não olho faz anos. Deveria olhar. Talvez voltar a escrever. Talvez. E você? Me conta algo. Eu toco piano, ou tocava. Aprendi quando criança. Era a única coisa que meu pai aprovava, porque música era refinada. Mas quando ele morreu, parei. Não consigo mais sem lembrar dele. Quanto tempo faz? 10 anos. Isso é muito tempo fugindo. Eu sei, mas não sei como voltar. Marina pegou a mão dele. Um dia de cada vez, como tudo.
Ele entrelaçou os dedos. Fica comigo essa noite? Ele perguntou de novo. Eu já disse que fico. Não, fica, de verdade. Dorme aqui. Comigo, só pra não estar sozinho. Acordar e você tá aqui. Theo, eu não trouxe roupa. Usa a minha. Por favor. Marina não conseguiu resistir à vulnerabilidade no olhar dele. Tá bom. Theo deu camisa dele. Calça de moletom. Banheiro é ali. Toalhas limpas na prateleira. Marina foi, trocou. Camisa dele grande. Cheiro dele na roupa. Amadeirado e algo cítrico. Olhou no espelho. Isso era real. Ela no apartamento dele. Vestindo roupa dele. Prestes a dormir com ele. Medo e excitação misturados. Theo já deitado, sem camisa, calça de pijama. Olhou ela entrar e sorriu. Linda. É sua roupa. Fica melhor em você. Marina deitou. Espaço entre eles no início. Luz apagada. Só claridade da cidade pela janela. Theo. Obrigada. Por hoje. Por falar, por tentar. Obrigado por dar chance, por ficar, por me ver. Silêncio. Marina se aproximou. Encostou nas costas dele. Braço ao redor da cintura. Ele segurou a mão dela. Isso tá bom? Ela sussurrou. Perfeito. E ali, abraçados no escuro, não foi sexual. Foi segurança. Conexão. Alguém próximo que escolheu estar ali. Theo sentiu algo no peito descongelar. Algo que tinha congelado quando Letícia foi embora. Quando o pai morreu decepcionado. Quando ele decidiu que controle era mais seguro que sentir. Mas Marina fazia ele querer sentir, querer arriscar, querer viver. Marina? Aquela noite, quando eu liguei. Você perguntou se eu estava machucado, e eu disse, não fisicamente, lembra? Lembro. Eu estava machucado por dentro, há anos, mas aquela noite, quando você apareceu, foi a primeira vez que alguém cuidou disso, do machucado invisível. Marina apertou ele mais. Você merece ser cuidado, Theo. Você também. Então a gente cuida um do outro. Promessa? Promessa. E dormiram, entrelaçados, seguros, pela primeira vez em anos, 6 meses depois daquela ligação às 3 horas. Muita coisa mudou. No trabalho, Marina agora diretora de marketing, escritório próprio, mesmo andar que Theo, reuniões onde eram colegas, profissionalismo mantido, mas olhares trocados que diziam mais. Na terapia, Theo continuou. Sessões semanais, aprendendo a sentir sem desmoronar, a ser vulnerável sem perder funcionalidade. No relacionamento público depois de 2 meses, jantar com Rodrigo e namorada dele. Vocês são nojentos de fofos, Rodrigo brincou. Com ciúmes? Marina provocou. Muito. Cadê minha assistente que vira namorada? Riram. 4 meses de namoro. Marina se mudou. Metade closet dela, metade dele. Escritório virou escritório dela. Cadernos antigos na estante. Ela tinha voltado a escrever. Cozinhando juntos. Música baixa. Ele picando legumes. Ela fazendo molho. Doméstico. Simples. Perfeito. Lembra da primeira vez que você veio aqui? Ele perguntou. 3 horas da manhã, você chorando no chão. Garrafa de uísque. Momento dos meus melhores. Foi o momento que mudou tudo. Você se arrepende de ter vindo? Marina deixou a colher. Caminhou até ele, braços ao redor do pescoço. Nunca. Foi a melhor decisão que já tomei. Mesmo eu tendo sido um desastre? Especialmente por você ter sido desastre. Porque me mostrou que você confia em mim. De verdade. No seu pior momento, você me quis. Ainda quero. Todo dia. Se beijaram. Suave. Familiar. Lar. 8 meses depois daquela noite. Theo planejou algo. Sábado. Marina trabalhando no escritório dela. Marina, vem aqui. Ela foi para a sala. E parou. No canto, um piano. Novo. Lindo. Preto brilhante. Theo. O que? Eu comprei. Ontem. Por quê? Porque você disse que eu estava fugindo há 10 anos e você tinha razão. Então,
Decidi voltar. Você vai tocar de novo? Vou tentar. Ele sentou no banco. Mas preciso de plateia. Você fica? Marina sentou no sofá, emocionada. Theo posicionou as mãos, respirou fundo e tocou. Não era perfeito, hesitante. Alguns erros, mas era real. Era ele voltando para algo que amava, mas abandonou por dor. E quando terminou, Marina tinha lágrimas. Foi lindo. Foi terrível. Mas foi começo. Ele se levantou, caminhou até ela, ajoelhou. Theo tirou caixinha do bolso. Marina Oliveira, há 8 meses você atendeu uma ligação às 3 da manhã e salvou minha vida. Não só naquela noite, mas todo dia desde então. Você me ensinou que vulnerabilidade é força, que sentir não me quebra, que amor verdadeiro, não controla, liberta. Lágrimas dela caindo. E eu quero passar o resto da vida aprendendo a ser melhor, com você, acordando com você, tocando piano enquanto você escreve, tendo noites onde a gente conversa até madrugada e noites onde a gente só existe. Junto, abriu a caixa, anel simples, elegante, perfeito. Casa comigo? Marina se ajoelhou também, na frente dele, mãos no rosto dele. Você tem certeza? 8 meses é rápido. Eu tenho certeza há 6 meses. Só estava esperando coragem. E agora tem. Agora eu tenho você. E isso me dá toda a coragem que preciso. Theo Cardoso. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel e se beijaram, ali no chão da sala, onde 8 meses atrás ele tinha estado destruído, mas agora estava inteiro. Não porque consertou sozinho, mas porque deixou alguém ajudar. Champanhe, brindando. Para ligações às 3 da manhã, Marina brincou, para atender quando ninguém mais atenderia. Para vulnerabilidade, para coragem, para nós, para sempre. Beberam e olharam a cidade, mesma vista daquela primeira noite. Mas tudo diferente. Marina tinha ido às 3 da manhã, esperando emergência de trabalho. Encontrou o homem quebrado e poderia ter saído, poderia ter julgado, poderia ter mantido distância, mas não fez. Ficou, cuidou, amou. E Theo poderia ter continuado fingindo, poderia ter escondido atrás de controle, poderia ter desperdiçado a chance, mas não fez. Arriscou, sentiu, amou. Porque às vezes, a pior noite da sua vida é quando você encontra a melhor pessoa da sua vida. E aquela ligação às 3h17 da manhã não foi crise, foi começo de tudo. Theo ligou às 3 da manhã, bêbado, chorando, destruído, o momento mais fraco dele. E Marina foi. Porque às vezes, a coragem não é ser forte, é pedir ajuda quando você não aguenta mais. E às vezes a coragem não é ter respostas, é aparecer quando alguém precisa, mesmo sem saber o que fazer. Theo aprendeu que vulnerabilidade não é fim, é começo de conexão real, de amor verdadeiro, de vida vivida. E Marina aprendeu que cuidar de alguém quebrado não te quebra também, te fortalece, porque amor não é sobre ser perfeito, é sobre ser real, com medos, com falhas, com 3 horas da manhã de colapso e ainda assim, escolher ficar. Se você chegou até aqui e sentiu cada momento, se você torceu desde a ligação, se você quis gritar finalmente quando eles se beijaram, se você chorou quando ele tocou o piano de novo, se você se emocionou com o pedido, se você acredita que vulnerabilidade é coragem, deixa seu like agora. Comenta, qual cena te pegou mais? Se inscreve no canal. Histórias onde vulnerabilidade vira força. Até a próxima.